Boa noite! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live da Mais com Morice. Hoje o tema promete, vamos falar de sobrecarga e burnout materno, que é esse esgotamento físico, mental, que sofrem nas mães, principalmente no período da perinatalidade, né, que é o período da gravidez até o pós-parto, o puerpério. E hoje vamos receber uma pessoa muito especial, muito querida e bem especialista no tema, né, que é a psicóloga Nicole Amorim. Ela estudou, inclusive, esse tema de burnout, ela já fez muitas palestras, ela tem curso referente a isso. Então vai ser muito bom ter ela junto com a gente. Vamos deixar ela entrar, mandar a solicitação, acomodar-se nos seus lugares, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Vai ser um tema quente, gente. A Nicole entrou, pode mandar sua solicitação, Nicole. Enquanto isso, as pessoas estão entrando, pouquinho a pouquinho, vamos só esperar a Nicole mandar. A gente já começa. Aceitar. Só um segundinho que ela já entra. Olá, Nicole! Boa noite a todos. Finalmente essa live saiu, né, Cristelle? Pois é, eu acho que faz uns 2 anos que meu sonho é fazer uma live com você, né? Ai, o teu sonho estava tão perto de ser alcançado, se eu soubesse, eu tinha dado um jeito antes. Mas as coisas acontecem no momento certo, né? É isso, né? É isso mesmo. Eu te agradeço muito o espaço. Vocês me ouvem bem? Perfeito. Tudo bem, eu vou aumentar só o som um pouquinho, mas acho que tá bom. Eu estou aqui com fone, dessa forma auxilia um pouco no áudio para Sim, vocês também. perfeito. Fica com menos eco. Sim, gente que está assistindo, vocês estão nos vendo as duas, vocês estão nos ouvindo bem? Dá um oi aqui embaixo, falando de onde vocês estão. Então, primeiramente, assim, sejam todos e todas muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma live da Mais com Mores. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber a Nicole Amorim, que é psicóloga, especialista em perinatalidade e parentalidade, e vamos falar de um tema muito quente, que é o tema da sobrecarga e burnout materno. Eu sei que a Nicole é bem especialista no tema, então estou muito feliz de ter você com a gente hoje. Eu que agradeço o espaço, o tema que eu adoro falar. Então, essa live ela poderia ter 300 horas. Já preparo vocês, porque é a minha realidade dentro da minha prática clínica no consultório. Além disso, é o fio condutor dentro da campanha Maio Furtacor. E, além disso, é o meu hiperfoco de pesquisa. Então, eu gosto muito de realmente compartilhar informações e dados e difundir e democratizar conhecimento dentro do campo do burnout, né? Ainda há muito desconhecimento e informações erradas sobre o burnout materno, desde da negação de que ele exista, né, até informações realmente compartilhadas de forma errada. Aí eu fico, sabe, queimando por dentro quando eu vejo. Então eu te agradeço o convite, porque isso satisfaz também um prazer meu, que é falar desse tema. Ah, perfeito. Gente, vou entrando, vou se acomodando. Quando vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar aqui nos comentários. Eu vou tentar anotar e trazer as perguntas no momento mais oportuno. E se não der, a gente deixa um tempinho no final para responder essas perguntas. Tudo bem? Vou aproveitar para me apresentar. Quem não me conhece, eu sou a Cristelle Maillet, com esse sotaque, eu sou francesa, né? Adoro. Dá para perceber.
mas já estou no Brasil há bastante tempo. Eu sou a criadora da Mais com Humores, que é um canal de divulgação e curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna e doenças correlacionadas, como ansiedade, depressão, transtorno bipolar. Então, eu tenho esse canal aqui no Instagram, que é o principal canal de divulgação, tem os posts, tem as lives com especialistas, né, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, pacientes também, a gente traz a vivência, né, das pessoas. E nosso grande diferencial é o grupo de apoio online, gratuito, para mães e futuras mães com depressão, transtorno bipolar. Então, quem estiver nessa condição, por favor, clique no link na bio, faça sua pré-inscrição, porque é um lugar de muito acolhimento, muita troca, e a inscrição é gratuita, então vem com a gente. E hoje, nosso prazer é receber a Nicole Amorim, vou apresentar ela, né? Ela é psicóloga clínica com atuação em perinatalidade, parentalidade e intervenções precoces do bebê. Ela acompanha as mulheres, as famílias, os bebês nessa jornada, né, de se tornar mãe e pai. Ela estudou na França, gente. Olha, uma francesa no Brasil, uma brasileira que estudou na França. Só podia dar certo, Deu né? match já deu match. Então, ela estudou, ela tem um duplo diploma da Universidade Paris 13, Nord-Sorbonne, e da Universidade Católica aqui de Pernambuco. Ela é especialista em psicologia da saúde, psicanálise, perinatalidade e parentalidade, e ela possui também o diploma universitário que se chama Le Psychisme face à la naissance, o psiquismo frente ao nascimento, né? Também na Universidade da Sorbonne. No menos importante, ela é mãe do Gael, de 5 anos. Minha E maior ela especialização é essa, foi ele que me formou. né? Com certeza. E aí ela é idealizadora da campanha Maio Furtacor, que daqui a alguns dias começa, que é uma campanha nacional, comunitária, sem fins lucrativos, democrática, suprapartidária, de apoio à saúde mental materna. Então, no final, ela vai contar um pouquinho para a gente o que é essa campanha para todos vocês se mobilizarem. Então, Nicole, isso é nossa apresentação. Eu queria que a gente começasse a entrar no tema quente do burnout materno. Conta pra gente o que poderia ser uma definição de burnout, porque a gente ouve falar do burnout no trabalho e aí emprestou um pouco desse conceito para o universo materno. Então, Cristelle, eu me baseio muito no consórcio de pesquisa belga, tá? Que é onde há o maior número de pesquisas sendo realizadas no mundo dentro do campo do burnout parental. A gente já começa causando polêmica. Por que será que na Europa não se refere a burnout materno? Eles se referem a burnout parental. E aqui no Brasil a gente traduz isso para burnout materno. A gente já começa a questionar os termos, né? Então, elas vão definir, elas vão pegar justamente o conceito de burnout no trabalho, aplicar na parentalidade, né, no cuidado com os filhos, e vão validar o conceito, as escalas de rastreio e o tratamento. Então, a gente não está falando de um nome de moda, a gente está falando de pesquisadoras muito sérias, pós-doutoras em psicologia, né? Então, a definição que se tem de burnout é exposição prolongada ao estresse por tempo, né, indeterminado, sem que haja compensação. Isso é o burnout no trabalho, na vida. Então, o burnout ele está intimamente ligado ao nível de estresse. E aí a gente não pode confundir com sobrecarga. Embora em português a gente acaba fazendo isso, chamando burnout de sobrecarga materna. Mas não, o quadro, né, clínico do adoecimento por burnout materno, ele diz respeito ao nível de estresse muito elevado durante muito tempo sem compensação. Dentro do conceito de burnout materno, a gente coloca nível de estresse muito elevado durante muito tempo dentro
da parentalidade. Então, é o estresse causado pela situação de ser mãe, pai e do cuidado com os filhos durante muito tempo sem compensação. Aí a gente tem que pegar esse conceito e tentar deixar ele o mais claro possível, para deixar entendível, né? Sim. E o que a gente vê é, né, o pulo do gato, Cristelle, muitas vezes está não propriamente veja, estresse elevado durante bastante tempo, sem compensação. Qual é o pulo do gato? Dá pra gente não ficar estressado com os nossos filhos? Me diga você. Dá? Não. A pesquisadora principal desse consórcio, ela tem 5. Então, Nossa. não, Você já ela sabe não o que ela está falando. Muito bem. Ela sabe o que ela está falando, né? Então, não dá pra gente não se estressar. A gente se estressa desde a gravidez, com receios mil. E aí a gente se estressa quando eles têm 2 anos, com o que eles serão aos 20, né? A gente se estressa quando eles caem, ralam o joelho. A gente se estressa porque eles estão chorando, porque o choro estressa. Então, assim, é utópico a gente dizer que vai ter uma parentalidade, uma maternidade sem estresse. O pulo do gato está na compensação. Qual é a compensação que nós mães estamos tendo dentro da nossa vida? Qual é a brecha da agenda do dia a dia para desafogar, para desestressar, justamente desestressar, para compensar? E aí elas Será que tem usam muito. espaço? Não tem espaço por diversos fatores. Sim. Um deles, né, a gente está falando do patriarcado, a gente está falando do machismo, a gente está falando da crença social de que a mãe tem que dar, boa mãe dá conta de tudo, né? E por outro lado, existe também a resistência, né? Que depois a gente vai falar quais as características das mulheres que entram em burnout. A resistência em se incluir também, em reivindicar o buraco na agenda, meu buraco na agenda, para que eu consiga descomprimir o nível do estresse, desafogar, sabe? E as pessoas falam muito que o burnout é um esgotamento, né? Só que é um esgotamento que vai além do físico, é um esgotamento mental, emocional e tudo, né? Exato. A gente não O esgotamento é um dos sintomas do burnout, mas ele não é sinônimo, tá? O burnout tem toda uma dinâmica, né? Então, o esgotamento comum de um dia de trabalho, de um dia de cuidado com os filhos, do dia do trabalho triplo, né? Casa, filhos e trabalho remunerado, ele pode provocar um esgotamento. Mas, para se fechar, né, um quadro de burnout, envolve outras características também. E a gente não pode usar esgotamento como sinônimo de burnout, porque não é, né? Olha, O burnout, ele tem características e etapas bem definidas, assim. A primeira etapa, e vamos lá falar das etapas do burnout, então, vou pegando o gancho. Do burnout, aqui eu vou falar burnout materno, mas tá errado, é burnout parental, tá? tá. Então, tem 4 etapas bem demarcadas no burnout materno. O primeiro deles é o esgotamento físico e mental. Ó, meu joinha. Que tem a ver esse esgotamento físico e mental, como que ele se expressa, Cristelle? Dificuldades cognitivas, de raciocínio, eu não consigo pensar. Eu tenho quadros de pacientes no consultório que não conseguem organizar o seu pensamento. Isso é um sintoma de esgotamento mental. Não consigo fazer escolhas, operar escolhas, sabe? Eu vou no supermercado primeiro, ou depois eu vou na escola pegar a criança, ou depois. Essa dinâmica do dia a dia fica altamente comprometida pelo esgotamento mental. O sintoma do esgotamento mental, e agora eu vou falar de um tema que me gera muita revolta, muita angústia. Não sei se vocês acompanharam o caso de uma mãe que esqueceu o bebê
que teve um apagão, esqueceu o bebê no carro, aqui no sul do país, e o bebê veio a óbito. É isso o esgotamento mental. Não é um cansaço. É, como ela mesmo descreveu, é um disjuntor que apaga. Então, o esgotamento mental, ele é um sintoma muito grave, um risco muito grande. Inclusive, quem está acompanhando aqui, anotem, tá? As evidências nos mostram, Cristel, que é mais arriscado uma mãe em burnout do que com depressão pós-parto. Ah, é? Veja só, uma mãe em burnout custa a vida da criança. Eu nunca atendi em quase 7 anos de clínica exclusivamente com mães, nenhuma mãe que negligenciou o cuidado com o filho, ou que a vida dele ficou em risco por causa da depressão dela, unipolar ou bipolar, tá? Já o caso de burnout, essa mulher, eu já tive caso de paciente vindo para o consultório, apagou, bateu o carro. É risco de vida para a criança. É risco de vida para a criança. Então, as evidências vão nos mostrar que o burnout ele é mais arriscado à vida da criança por esses riscos, por riscos de violência da mãe. A mãe, o pai, perde a cabeça e vão ser negligentes fisicamente, numa violência verbal, psicológica, física, agressões. Tudo isso está dentro do quadro do burnout, não da depressão. E a gente fala da depressão o tempo inteiro. Burnout ninguém está ouvindo falar. Verdade. Né? Então, essa primeira etapa é fundamental, porque esses aspectos cognitivos, Começou com você falou até da dificuldade, né, de raciocinar, de concentrar, de se concentrar, de Começou, focar. né, falando para quem tanto é profissional da área ou né, pessoas civis, leigos, né, fiquem atentos, porque falha de memória não é normal, tem que ser investigado, né? Então, desatenção com falha de memória e dificuldade no raciocínio e tudo isso são sintomas e sinais de alerta para se investigar o burnout materno, né? Então, essa é uma primeira etapa. Quando isso acontece aqui no consultório, eu começo a rastrear para burnout, mas eu também, ao mesmo tempo, né, pergunto para essa paciente há quanto tempo ela não faz um check-up. E se ela faz há mais de 6 meses, eu já peço, eu já encaminho para colegas, eu já realmente peço para analisar os exames de sangue das pacientes, porque, veja, existem biomarcadores do burnout nos exames de sangue, não é algo mental. É um corpo, né? Então a gente vai ter um dos biomarcadores, o nível do cortisol, tá? Essas mesmas pesquisadoras belgas, elas fizeram pesquisas, assim, com uma amostra gigantesca, e o que elas vão encontrar, né, é que pessoas que sofrem com burnout parental, isso foi com homens e mulheres, possuem um nível de cortisol tão elevado que é comparável ao nível de cortisol encontrado em pessoas vítimas de violência de violência doméstica e de dor crônica. Nossa, tão elevado que é o nível de cortisol, né? Então, biomarcador de cortisol, muitas vezes essa mulher está sem conseguir raciocinar, lá vai o meu joinha de novo, muitas vezes essa mulher está sem conseguir raciocinar, está sem forças para nada, né, porque ela está anêmica. Só semana passada, eu atendi 4 pacientes com a ferritina por volta de 20, 25. Para quem não entende, não é da área, Cristel, vou dizer para vocês, é uma anemia considerável, porque quem sofre de ansiedade e depressão precisa que a ferritina gire em torno de 100, pelo menos. E ninguém está falando sobre isso. Então, posso até mandar para o psiquiatra, ele vai dar antidepressivo, mas ela está anêmica, entende? Como que eu vou raciocinar, levantar de uma cama, se eu não tenho ferritina? Se eu estou
deficiente de vitamina D, que é uma vitamina essencial para o funcionamento do cérebro, para a cognição. Então, assim, tem múltiplas formas de se diagnosticar um burnout materno, né? E o trabalho transdisciplinar, o trabalho, né, com colegas das diversas áreas da saúde é fundamental. Não dá para a gente ser, aí eu falo para as minhas alunas psicólogas, né? Não dá para a gente ser papoterapeuta, não dá para a gente ficar só ouvindo falar sobre a história de infância da pessoa e os traumas da mãe dela ou do pai. A gente precisa agir, né? A gente precisa salvar vidas de fato. Porque o grande risco de um quadro de burnout materno negligenciado, né, é muito grande da vida da mulher e da vida da criança, Dos dois. né? Então Perfeito. é muito complexo, sabe? A segunda fase, falando, né, que muitas vezes pode se confundir com uma depressão, tá? É a perda de prazer. Ai, Só porque isso é um esse é um critério também da critério depressão. da depressão. Mas aí tem um pulo do gato, gente. Se você vê alguém com perda de prazer, você vai ter que observar mais. Essa perda de prazer é em todas as áreas da vida ou é só na maternidade? Se for essa perda de prazer, essa queda na qualidade do cuidado, essa total desmotivação, sabe, para cuidar da criança, né? Então é burnout materno e não depressão. Porque essa mulher, por exemplo, ela está se divertindo no trabalho, ela fica ótima, mas quando está chegando em casa, vem a angústia, vem, né, o mal-estar, vem a desmotivação, vem o prazer nenhum. Então, essa é a grande diferença quando a gente fala, como diferenciar a depressão de burnout materno, né? Depressão pós-parto de burnout materno. Sim, A sim. primeira coisa, a gente vê onde está a perda do prazer, né? A segunda coisa é, o burnout materno ele pode acontecer em qualquer fase da vida. Uma mãe com um filho de 30 anos pode ter burnout materno. A depender se é um filho usuário de drogas, se é um filho com alguma condição de saúde grave, entende? Então, a gente não coloca o burnout materno no período perinatal. Inclusive, a maioria das pesquisas são feitas depois de 1 ano do bebê, para não fechar e confundir com depressão pós-parto. É. E que a gente fala bastante do período perinatal, porque é o período de maior Isso, vulnerabilidade da mulher desenvolver algum transtorno, alguma condição, e a gente fala pouco ainda, a gente precisa falar mais desse período, mas a gente esquece também o depois do perinatal, o que é quando o filho está pequeno, o que acontece quando o filho cresce, quando o filho vira adolescente, quando o filho vira jovem adulto. Então, muito importante a sua fala de cuidado, o burnout materno pode acontecer em várias fases da vida. exato. E o que eu vejo, né, dentro da minha prática, tá? O que eu vejo com mais frequência é o burnout materno acontecer entre 2 e 3 anos, na faixa entre 2 e 4 anos da criança, né? Que Por já que não será é. que essa fase tem alguma característica de desenvolvimento da criança ou da demanda, sei lá, afetiva da mãe? Quando eu recebo pais que estão nessa fase, eu já fico assim, né? Vocês estão no olho do furacão, né? Porque é um momento que a criança está desenvolvendo o seu eu, né? E aí é a hora do eu quero, eu quero, eu quero. Eles são muito tiranos nessa época. Então, tem muito pouco retorno do investimento, né, que a gente faz neles. Então, é uma época de muita exigência, de muita entrega e de acúmulo, né? Acúmulo. Queimei todo o combustível no primeiro ano de vida, chega no segundo, terceiro, quarto, não tem mais. Principalmente se essa mulher não fez exame de sangue, não viu como é que tá o ferro, como é que estão as vitaminas, pronto. Se essa criança tem alguma questão com sono e depois de 1 ano de vida não dorme a noite inteira, que aqui no Brasil muitas vezes, na maioria das vezes vão normalizar, e na França a gente já fala de trouble do sommeil, transtorno do sono,
né? Todos os profissionais da assistência materna infantil vão olhar para crianças que não dormem depois do primeiro ano de vida como um transtorno do sono, gente. E aqui tá todo mundo, não, mãezinha, é assim mesmo, né? Uma hora Agora, dorme. Uma hora dorme. Eu já recebi paciente no consultório com criança de 3 anos e meio que acordava de 20 minutos em 20 minutos, meia hora para mamar. nossa, E essa mulher, ela não conseguia, de fato, ela estava com perdas cognitivas muito importantes, estava desvitalizada, num grau de sofrimento físico e mental muito drástico. Então a gente não temos pode aqui, normalizar. não dá. Temos aqui até um comentário, me identifico, tenho duas nessa fase, dos 2 aos 4 Ah, anos, né, que a gente aí um falou. abraço para você, faça seus exames de sangue, coloque você na sua agenda, né? E compense o nível de estresse, porque eles não vão deixar de estressar a gente. Então é a nossa responsabilidade compensar, fazer atividade física, se alimentar direito, cuidar da saúde global, porque eles não vão deixar de exigir da gente, mas nós somos os adultos e a gente que precisa, Sim, né, colocar a saúde e a mente em dia. verdade. Né? Muito bom. A gente tem uma outra etapa do Sim. burnout? Então, a gente está falando, primeira etapa, esgotamento físico e mental, segunda etapa, perda de prazer. A terceira etapa é o distanciamento afetivo, sabe? De eu não consigo, não tenho a menor vontade de lidar, eu não nasci para isso, não que alguma mulher tenha nascido para isso, né? Mas eu não tenho forças, eu realmente, é uma relação que começa a ficar muito mecânica e superficial. Forçada, né? Exatamente, forçada. E pouco afetuosa. Então, uma distância afetiva que fica muito na execução e a parte, né, da afetividade fica muito comprometida, né? Uma quarta etapa, que essa terceira etapa vem com muita culpa, né? Eu deveria gostar, eu ouço muito no consultório, mas Nicole, principalmente, veja só que curioso. Eu já fiz uma pesquisa na minha amostra do consultório e veja, as pacientes que mais sofreram de burnout materno aqui nos últimos anos, que eu diagnostiquei, foram pacientes que abdicaram das suas carreiras e que viraram só mães. Olha só. Elas que fecharam o diagnóstico para burnout, tanto comigo, tanto com médico generalista, né, clínico e psiquiatra, né? Então, mulheres que abdicaram das suas carreiras e, de alguma forma, essas, no meu caso, eu estou falando de mulheres muito privilegiadas no meu consultório particular, né? Então, mulheres que fizeram isso por escolha, Sim. tá? Escolheram porque desejaram se dedicar integralmente à maternidade. Foram essas que chegaram no limite do limite do burnout aqui no consultório. E a gente Gente, poderia porque elas. pensar que Pois as é, que trabalham é o fora contrário. estariam mais suscetíveis ao burnout materno. Mas a minha realidade, da minha experiência em consultório é o contrário. Porque justamente, veja só, aí tá. Vou só concluir para falar sobre qual a quarta fase, que eu vou falar um outro ponto sobre a mulher que abre mão da carreira. Tá. Tá? A quarta fase diz respeito a um contraste. Eu não me reconheço mais a mãe que eu fui antes. Entende? Eu não era assim. O que aconteceu? Eu era uma excelente mãe, de repente eu não consigo, eu não quero estar junto, eu quero distância, eu quero entregar para alguém criar, né? Eu não consigo, né? Esse é um tema que me toca muito, porque eu tive burnout materno. Quando meu filho tinha justamente entre 2 e 3 anos, quando a gente estava ali no auge da pandemia. E eu vivi Se cada uma sentiu dessas no etapas. térreo. Eu vivi cada Todas uma as das etapas, etapas. todas elas. Desde eu não conseguir fazer a lista do mercado ou escolher o que eu queria comer. Então, era algo que eu não conseguia raciocinar para operar uma escolha.
Assim como eu me distanciei afetivamente e eu não conseguia mesmo, eu precisava me recolher e não lidar com a maternidade. E eu dizia coisas do tipo, o pai cuida tão bem, então ele não precisa de mim para nada, tá tudo certo, eu vou vender pulseirinha na praia. Eu tinha esse tipo de... A confusão mental era tão grande que, de fato, eu entrei nesse quadro. Exatamente. E veja, quando eu tive, eu não pesquisava sobre isso e eu não conhecia. Quando eu comecei a pesquisar e entrei em contato com o consórcio, com os livros e cursos e tudo, eu disse, pronto, eu estou descrita aqui. Então, Nossa, dentro do campo da psicologia, né, a gente é muito instrumento do nosso trabalho. Então, foi preciso eu viver o burnout, né, para eu conseguir hoje trabalhar com essa pesquisa e conhecer muito bem cada um desses passos. perfeito. Tá? Eu acho que do seu sofrimento nasceu um propósito. Exato. É isso que é lindo. E como transformar nossas dores em aprendizados e do aprendizado em um novo propósito de vida, porque você mudou e foi ir pesquisando essa área e talvez a posteriori você reconheceu alguns desses sintomas, né? Foi tudo a posteriori, porque na época no Brasil, até hoje, a gente não tem literatura em português, tá? Tudo que eu faço, eu trouxe os livros da França, eu traduzo, né? Eu traduzo tudo e todas as ferramentas que eu utilizo no consultório é traduzido, livre tradução minha, né? Então eu não tinha acesso à informação em 2020, quando eu tive o meu burnout. Né? Mas também foi através disso que não só surgiu o meu campo de pesquisa, como surgiu a campanha Maio Furtacor, né? Então surge nesse mesmo período em que a vida ficou de cabeça para baixo para todas nós, mas que eu adoeci. E desse adoecimento surgiu justamente esse propósito, tanto na minha pesquisa como pessoa, como psicóloga no consultório e como idealizadora da campanha, né? Então, essas 4 etapas, elas são muito bem definidas e se você for ver, não tem nada a ver com depressão. Não tem. O que ajudaria a diferenciar? Assim, se falou um pouco da falta de prazer, aí a gente entendeu um pouquinho, mas tem outros critérios que ajudam a fazer essa diferenciação? Uhum. Veja, eu vou até abrir aqui, porque são muitos sintomas que são iguais na depressão, no burnout no trabalho e no burnout materno, tá? Aqui vou Então, aproveitar, tem alguém que claro. falou que você usou, deixa eu ver aqui, passou o comentário. Através da sua dor, você ajuda a sarar mais. Olha que lindo esse Ah, comentário. é isso que me move, de fato, sabe? Então, olha, vamos lá. O burnout profissional, o burnout parental, materno, a depressão pós-parto, a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, vão ter sintomas, né, muito parecidos, tá? Por exemplo, perda de prazer, você vai encontrar depressão pós-parto, depressão bipolar, depressão unipolar. Você vai encontrar, né, no transtorno de ansiedade generalizada e no burnout materno. Então, como diferenciar? Sintomas como cefaleia, vai ter na depressão, vai ter alteração de sono, vai ter na depressão, vai ter na depressão pós-parto, vai ter no transtorno de ansiedade generalizada. Então, aqui elas fazem tabelas imensas mostrando, porque elas pegam realmente todo o DSM, toda a sintomatologia. Humor depressivo vai estar na depressão pós-parto, na depressão unipolar, na depressão bipolar, vai estar pode estar também associado à TAG, né? E no burnout materno. Então, isolamento social, presente em tudo. Irritabilidade, presente em tudo. Entende? Então, ansiedade em todos, né? Então,
a gente tem que estar muito atento, né, ao nível do estresse. Esse é um ponto, né? Qual é o nível do estresse? Qual é o cenário da vida dessa pessoa? Quando a gente está ouvindo, tem que entender, né, como é o dia a dia? Como que essa pessoa encontra formas de compensar esse nível de estresse, né? O que acontece é que o burnout materno não tratado, ele cronifica e aí ele vai virar muitas coisas. Por exemplo, né, privação de sono por muito tempo é um prato cheio para o transtorno bipolar, né, Cristélia? Exatamente. Coloca uma mulher para ficar em privação de sono por muito tempo, o risco de abrir um transtorno, o primeiro quadro, inclusive, de bipolaridade, é mais provável que se abra no pós-parto do que em toda a vida de uma mulher, né? Então, a gente precisa estar de olho no contexto, no nível de estresse e entender da onde vem a falta de prazer. Cristélia, vamos sair para tomar uma cervejinha? Opa, tô pronta, vamos nessa. Ah, então não é. Então não é depressão. Porque a depressão, estrito senso, não tem cerveja, não tem vinho, não tem amiga, não tem ninguém, né? Não tem energia vital para interação social, um quadro grave, né? Então, não é tão difícil de fazer a diferença, sabe? E aí a gente entra no ponto que eu estava falando agora há pouco, sobre a minha experiência de consultório, de ter me dado conta que as mães que mais têm aberto quadros de burnout materno no consultório são as mães que são só mães. E eu ouço exatamente essa frase. Mas, Nicole, eu não deveria estar me sentindo assim. Eu sou só mãe. E a Olha a vontade, cobrança. e a vontade é de dizer, é justamente por isso, porque se eu fosse sua mãe, eu já tinha tido 3 burnout por ano. Entende? E não foi à toa que eu tive burnout entre 2020 e 2021. Foi o momento em que eu estava mãe 24 horas, né? Não tinha escola, não tinha a rede de apoio, não tinha rede social, não tinha nada. A convivência era ser mãe da hora que acordava até a hora que dormia. Então não tinha como compensar o nível de estresse, Não entende? tinha por onde fugir, né? Não tinha, não tinha, não tinha. Então, a perda do prazer E aí eu acho que a gente precisa ter muito essa conversa madura aqui. E eu fico muito feliz, sabe, de poder estar falando aqui, Cristel, que isso nunca teve a ver com o amor que eu sinto pelo meu filho. Era, hoje eu tenho consciência e falo, a questão tinha a ver com o tipo de maternidade que eu criei na minha cabeça, que era o tipo de maternidade que eu tinha que performar. E é isso que Olha só. elas falam. E é isso que elas falam. Elas falam que existe 3 características, que elas falam que são 3 P's. Nas pesquisas, as mulheres que mais abrem quadros de burnout materno possuem essas 3 características de personalidade. Perfeccionismo, né? Deixa eu ver que eu até anotei aqui. Pressão, de se autopressionar e ser pressionada pelo social, a performar, né? E projeção. Não é a tradução ao pé da letra do que a gente chama de projeção no Brasil, mas ao pé da letra em francês, projection. Consegue explicar pra gente o que é isso? É de estar lá na frente, ansiedade, de estar lá na frente É, prevendo o que vai acontecer. exatamente. Ter o olhar lá para o futuro, o que vem depois, e não conseguir É estar no presente. antecipação, né? Eu acho. Tem essa coisa da antecipação ansiosa, né? Eu acho que ao pé da letra em português seria isso, e não projeção. Então, eu me via muito exatamente nesse lugar. Não, mas se eu der bolacha maisena antes dos 2 anos, isso quer dizer que ele vai ser diabético e eu tô ferrada. E agora, péssima mãe, eu vou pro inferno das mães. E aí é o looping. Perfeccionismo, eu não posso pro inferno das mães. O que vão pensar de mim? Né? O que vão pensar, o que vão pensar. E aí fica nesse looping do perfeccionismo, da pressão sobre si mesma, de performar, né? E é insustentável. Chega uma hora que você rompe, chega uma hora que você diz eu desisto e vai miojo todo dia e tanto faz para mim, sabe? Nossa, E
E vai para esse lugar de eu não me reconheço, porque eu não era essa mãe. O que foi que aconteceu? Que de repente É, eu espero que, assim, os exemplos que eu tô dando da própria vivência, do que eu vivi, né? Eu não desejo para ninguém, mas se você se reconhece, busca ajuda, né? Se você se reconhece nos sintomas, se você se reconhece na minha história e em tudo que eu tô falando para vocês agora, busquem ajuda o quanto antes, né? Psicológica, psiquiátrica, né? E eu espero, de fato, que poder contar. Eu não estava nem no meu script contar que eu já vivi o burnout materno, mas foi. E eu espero que esse relato, né, tão detalhado, sirva para as pessoas entenderem que o burnout materno existe sim, que ele é grave e que a gente não pode dizer que é mimimi, né? E que a gente precisa de suporte e de visibilidade para a forma, e aí entra o Maio Furtacô, Stella. O que adoece mais hoje as mães é a forma com que esse padrão da maternidade é veiculado. A romantização da maternidade, esse alto grau de exigência, em que a gente acaba sendo seduzido por tudo isso. E quando vê, você está num quadro de adoecimento mental de fato. a gente tem um comentário que tem tudo a ver com o que você está falando. Mas esse modelo que esperamos, muitas vezes foi aprendido e não escolhido. Exato, exato. Por isso que a campanha existe, né? A campanha foi o meu grito para o mundo também, para dizer a gente não pode seguir legitimando. E dentro do consultório eu não consigo fazer isso, a gente não consegue, Cristela. A gente precisa mudar o social, e mudar a cultura é coletivamente. É fazendo as pessoas vestirem a camisa, é levando informação para toda a população, é desconstruindo crenças. Eu lembro a campanha foi lançada há exatos 3 anos, né? 1º de maio de 2021. A gente começou a construir a campanha em 2020, mas ela foi inaugurada em 2021. Em 2021, ninguém falava de saúde mental materna. Em 2021, a gente não falava de depressão pós-parto em live, publicamente, né? Em 2021, ninguém saiu com um cartaz na rua dizendo mãe boa é mãe que erra, eu preciso de apoio, chega de culpa Maternidade real. materna, maternidade real, chega de culpa materna. As pessoas não faziam depoimentos de depressão pós-parto, de burnout materno nas redes sociais, né? Então, eu sinto que a gente só muda, não é sentir, eu tenho absoluta certeza que a gente só muda essas crenças que nós aprendemos e por isso a gente está adoecendo, se a gente realmente construir essa nova forma de pensar. E isso é coletivamente. E isso é através de ações gratuitas na rua, panfletagem, vídeo, levando o assunto para geral, para não ser mais uma coisa de pessoas privilegiadas que têm acesso a pagar uma consulta particular de psicólogo especializado ou psiquiatra, e passa a ser assunto em todas as camadas da população, né? É porque ia justamente te perguntar se tem alguma coisa que explica o burnout, se justamente esses fatores sociais e culturais, eles acabam explicando parte do burnout, né? Então, eu já tinha todas essas convicções até a posteriori eu começar a estudar, né, os livros e as pesquisas do consórcio belga. E o que elas vão dizer? Elas vão pegar exatamente algo que aconteceu com a constituição da criança e do adolescente. Elas pegam historicamente, tá? A criação da Constituição como do estatuto, né, da criança e do adolescente, como um marco no Ocidente, tá? Elas pegam isso por volta dos anos 80 como um marco onde a parentalidade passou a ser, ali está dizendo o que pode e o que não pode. Até então, a parentalidade ela não era fiscalizada,
socialmente. Ninguém ficava olhando para as crianças e para os filhos e para as maternidades e para as paternidades e dizendo: Fulano está fazendo errado, Fulano está fazendo errado. Então elas pegam isso para elencar o número um, elas fazem uma linha do tempo. Da onde que começa isso? Onde que começa a pressão por uma alta performance na parentalidade, né? Primeiro elas colocam isso, eu achei genial, porque a construção dessa performance materna, né? E isso depois elas vão falar sobre o papel da psicologia, sobre como os teóricos, mesmo Winnicott, Bowlby, todos os homens que estudaram desenvolvimento a partir do trauma do pós-guerra, né? A gente tem sempre que contextualizar. Essas pesquisas todas sobre trauma, negligência, abandono foram feitas em orfanatos de crianças abandonadas, em situação de negligência. Mas a psicologia foi tomando um lugar de dizer o que o pai e a mãe têm que fazer. Homens dizendo o que mulheres têm que fazer dentro da maternidade. Problema. Aí junta tudo isso, né? E faz esse caldo do que antes não havia uma fiscalização muito grande, um julgamento muito grande, e se construindo até chegar à era, né, dos especialistas onde nós vivemos hoje. Então, né, onde as mães precisam ir no pediatra para ele dizer como criar filhos. Que a cultura no Brasil hoje é essa. Não, Nicole, eu não sei se eu vou desfraldar ou dar uma chupeta, uma madeira, que eu tenho que falar primeiro com o pediatra. Se ele me autorizar. Então, essa transferência de tutela, né, que vem com os especialistas, junta com a rede social que está enlouquecendo a gente, que é todo mundo perfeito aqui, pronto, né? Então, a gente tem aí um caldo de muita história pela frente, né? Isso não foi do nada, mas a gente também não pode ficar refém do que aconteceu até aqui, sabe? A gente não pode de jeito nenhum, a gente precisa mudar essa realidade. E a gente só consegue mudar essa realidade a partir do questionamento, do debate, não aceitando, dizendo não, eu não vou ser essa mãe, eu não vou performar, eu vou acolher as minhas falhas. E aí vai ter uma mãe falha, mas uma mãe feliz, né? Uma mãe com saúde mental. Então, é mais ou menos por aí. A gente vou trazer aqui um comentário da Fabi Júlia. Sou bipolar e crio um filho autista sozinha. Saí do trabalho às 17 horas e estou até agora na luta com o trabalho doméstico. Me sinto sobrecarregada. Exatamente. Eu sinto muito que essa seja a sua realidade. E eu aproveito o gancho para dizer que mães atípicas, mães de crianças com neurodivergências, são mães que, segundo as evidências científicas nos mostram, são mães com um risco mais elevado de burnout materno. Então, essa é uma categoria. Mães solos, mães de crianças neurodivergentes, elas vão ser aí uma população de risco, né, para o burnout materno. Assim como mães que já têm um histórico, né, de transtornos mentais, seja depressão, seja transtorno bipolar, seja TAG ou qualquer outro. Com certeza, e eu conheço bem essa área. Para quem não sabe, eu sou portadora de transtorno bipolar, eu tive uma gravidez e um pós-parto extremamente difícil. E eu nem sabia que podia ter depressão na gravidez, na época. A gente falava da depressão pós-parto, nem falava do burnout, mas não sabia que ele já podia começar na gravidez, né? Então, é uma questão difícil. Por isso que eu acho que é fundamental ter esse olhar para a saúde mental materna, a gente lutar. E aí entra, como você falou, a campanha Maio Fortacor. Eu queria, antes da gente entrar na campanha, queria só que você falasse se você acha que tem como alguma maneira de prevenir o burnout, se tem mais rede de apoio, o que poderia ajudar a não entrar nessa condição do burnout. Tantas coisas, Cristiane. O que eu diria para mim
mesma antes de ter. Nicole, reduza suas expectativas, regule a pressão sobre você mesma, né? Aceite suas falhas, não tente ser mais do que você é, né? Não tente performar a mãe perfeita, porque ela não existe e ela vai te adoecer. Então, trabalhar muito dessas crenças sobre o que é a boa mãe é um primeiro passo. Quanto mais você tiver apegada à ideia da boa mãe, que está o tempo inteiro disponível, que está o tempo inteiro vivendo só para as crianças, que é só mãe, mais o teu nível de estresse vai ficar elevado e mais você vai estar suscetível ao burnout. E a boa mãe, na verdade, é a mãe feliz. Então, enquanto a gente estiver desconectada da nossa felicidade, a gente vai estar suscetível ao burnout, né? E aí, compensar, compensar, compensar. Tive uma semana estressante, né? Buscar formas de descomprimir. Isso pode ser através da atividade física, isso pode ser através de uma cerveja com as amigas, isso pode ser... Para mim, sabe qual é a melhor forma de descomprimir? Estar horizontal, olhando para o teto, num silêncio absoluto, num quarto deitado. Eu preciso disso muitas vezes. É a forma que eu encontro hoje, e hoje isso eu consigo lidar com, porque eu ficava muito culpada, meu Deus, o que que o Gael vai ficar pensando, que a mãe fica deitada o dia inteiro, que ela fica no quarto. Hoje, mamãe vai descansar, mamãe vai desconectar, né, né, é a forma que eu, Nicole, encontro de me regular quando eu tô com nível de estresse elevado ou muito cansada. Né? Cada um sabe, tem gente que precisa dar uma corrida no parque para descansar. Nunca vou entender, mas tem. Tem gente que precisa, tem gente que precisa sair com as amigas. Tem gente, né, óbvio, com pouca rede de apoio, as coisas vão ficar limitadas, mas a gente também não pode colocar na conta da rede de apoio decisões que a gente coloca enquanto a criança estiver dormindo, né? Ou enquanto a criança estiver na escola, você vai encaixar fazer alguma coisa de autocuidado, de para você que te deixe feliz de alguma forma, né? Que seja uma caminhada no parque, né? Então são formas aí de ir compensando o nível do estresse. Então o grande alerta é: não é normal viver estressado, né? Então, se o nível de estresse está muito grande, primeiro a gente precisa admitir que filho estressa, para começo de conversa. Você ficou aqui durante essa hora inteira, romantizando, dizendo que filho não estressa, esqueça tudo, nem ouça o que eu falei, né? Filho estressa e a gente precisa desestressar. A forma que você vai encontrar para isso, não sabemos. Eu não tenho como dizer, porque isso é muito individual, né? Mas é a grande forma de evitar. Você está sempre reduzindo o nível de estresse. Mulheres são cíclicas. Na TPM a coisa vai ficar horrorosa, né? Então conheça também o seu ciclo menstrual. Entenda que o ciclo menstrual tem total ligação com todos os transtornos de humor que existem, né? Que a gente precisa conhecer o ciclo menstrual, que a gente precisa saber que a gente vai ficar alterada e compensar. Ter mais prazer nessa semana. Exigir menos de si, da vida. Não é uma semana para dar conta de tudo. O checklist vai ficar meio pela metade, meio capenga, e vai, sabe? Então, essas compensações e ir pegando leve, porque a gente se exige demais. E mãe boa é a mãe feliz, gente. Sabe? Não Perfeito, adorei essa frase. Eu vou anotar, colocar na parede. Mas eu aproveito para vender o meu peixe. Eu lancei um livro recentemente chamado Mãe Manifesto, pela editora Timo. É um livro anti-manual da maternidade. É um livro de crônicas que eu fui escrevendo ao longo dos anos e pensando muito nas conversas do consultório e tudo. E eu gosto muito de um capítulo onde eu falo sobre qual memória que eu quero deixar para o meu filho. Qual memória que a gente quer deixar para o nosso filho? A gente estressada, igual a dona Herminha do Paulo Gustavo berrando às 7 horas da manhã, ou a gente quer deixar a memória: minha mãe era divertida, minha mãe vivia sorrindo porque ela era alegre, porque ela era feliz. Né? A gente está tentando aí dar conta de uma maternidade real e deixando a memória para os nossos filhos que a gente está estafada, triste, angustiada e deprimida, ou que a gente é feliz e realizada e não é completa para ele, não está o tempo inteiro disponível,
A gente é a mãe que dá para ser naquele dia. Gente, vamos todas comprar esse livro. O link tá na Maravilhoso. minha, o link tá na minha bio. Tá na bio, né? Perfeito. E a Nicole tem também um curso sobre burnout materno, mas aí é mais voltado para profissionais da saúde, né? Exato, qualquer profissional da saúde, né? Então ele é bem direcionado para o rastreio. É um curso onde eu traduzi todo o material para o português, né? Para ser usado na clínica, não em pesquisa, mas porque a escala de rastreio, tudo está sendo validada no Brasil por pesquisadoras e tudo. Eu fiz uma tradução livre para ser aplicado em consultório, para auxiliar psicólogos, psiquiatras, pessoas que trabalham com saúde mental, né, a identificarem aí os riscos elevados de burnout materno. Perfeito. O link também Gente, está na bio. tá na bio, gente. Consulte tudo lá. Aí tem alguns comentários que eu vou trazer aqui, letra maiúscula. Filho se estressa muito. A gente ama, mas eles deixam a gente maluca, gente. Maluca. Exatamente. Temos Tá um louco. outro aqui. Eu já me culpei muito por tirar tempo para descansar e descontrair. Hoje eu me permito descansar e relaxar, mesmo com meu filho presente. Não me exijo demais no serviço doméstico. Olha, exatamente isso, Fabi. É, Continua assim. exatamente, exatamente. O ponto é a gente precisa de mais suporte, a gente não pode, né, seguir acumulando milhões de funções. Isso é um grande problema que daria uma live inteira sobre a estrutura patriarcal. Não temos dúvidas de que isso no Brasil é uma epidemia, né? Mas a gente precisa ensinar as crianças a descansar. Ai, mas meu filho não para, meu filho. Mas peraí, ele vê você parando e descansando? Ele conhece a palavra descanso? Ou você está o tempo inteiro só fazendo, fazendo, fazendo e esgotada e não descansando nunca? Eles não vão aprender. Eles não vão aprender, eles não vão ensinar para os filhos deles. Verdade. Então, A gente tem que ser exemplo, né? Porque se a exato. gente fala A e faz B, aí o filho não vai ter esse exemplo, né? Com Exato. certeza. Eu vou contar um caos. Outro dia a gente ganhou um jabuti, uma tartaruga. E o meu marido comprou uma casinha para tartaruga. E colocou a tartaruga com uma mantinha, porque estava frio. Coisas do meu marido. Aí o meu filho olhou para a tartaruga dentro da casa com a mantinha e disse, aos 5 anos, papai parece a mamãe, só dorme. Eu poderia, na hora, eu disse, meu Deus, eu sou uma mãe, né? Eu vou pro inferno das mães. Olha só o que o menino tá falando de mim. Depois eu pensei, é isso mesmo, ele vai crescer, ele é homem, ele vai ver que mulher descansa, ele vai ver que mulher tem prazer, ele vai ver que mulher dorme. Eu não tô nem um pouco disposta a deixar essa memória pro meu filho. Antes eu ser o jabuti do que eu ser a pessoa infeliz e deprimida e realmente adoecida, né? Nossa, perfeito. Gente, a gente está se encaminhando para o final da nossa live. A live sim vai ficar salva, Fátima, que perguntou. Eu queria só nesses minutos finais que você desse um gostinho do que está por vir na campanha Maio Furtacor, para todo mundo se animar. Então, fica aqui o convite. Para quem não conhece a campanha Maio Furtacor, por favor, sigam agora mesmo, @Maio Furtacor, nosso perfil nacional, né? A partir do dia, daqui a uma semana, 1º de maio, às 9 horas da manhã, tem abertura nacional ao vivo no nosso canal do YouTube, onde a gente também tem muito conteúdo sobre saúde mental materna, né? Tem ações acontecendo no Brasil inteiro, tá? A gente tem hoje mais de 400 representantes no Brasil e no mundo. Então, a gente tem mais de 12 países aí representando a campanha também. Então, se informe, sigam o perfil do Maio Furtacor e busquem as ações gratuitas que vão estar acontecendo sem fins lucrativos, né, em todo o Brasil, em algumas partes do mundo também. Ações de conscientização, de difusão de evidências científicas, de promoção de bem-estar materno. Tem a Marcha Furtacor também acontecendo na sua grande maioria das cidades no dia 11 de maio,
Véspera de Dia das Mães, sábado, a gente vai sair nas ruas com cartazes reivindicando os direitos de sermos felizes e termos saúde mental e termos políticas públicas que assistam à integralidade da nossa saúde. Olha só. Temos uma pergunta aqui da Fátima. Como eu sei se tem uma representante na minha cidade? Tem alguma lista? A gente não. Hoje, como a gente tem muitas representantes, são muitos dados para a gente divulgar. Mas busque no perfil oficial do Maio Furtacor. As cidades onde tem representante possuem Instagram. E normalmente o Instagram é Onda Furtacor Fortaleza, Onda Furtacor Curitiba, Onda Furtacor São Paulo. Vocês vão encontrar provavelmente o grupo de representante e as ações através dos perfis @Onda Furtacor. E o nome da Perfeito. cidade. Perfeito. Quem é de São Paulo é ondafurtacor.sp, tá, gente? Eu faço parte do Exato. grupo Venha Fumar com as suas ações. Então, quem recebeu esse chamado para participar de ações, propor, Vocês vão participar fazer da marcha, vocês vão fazer a marcha no Ibirapuera, não é isso? vai ter uma ação de caminhada no Ibirapuera. Mas Sim. marcha é isso, gente. Não é igual soldado. É Sim, cartaz sim. e caminhada. Então, que legal. Vai ser no dia 11. A outra marcha com cartaz, a gente está ainda na organização. No Ibirapuera vai ser uma caminhada, mas a gente não pode. Que dia? Que dia? Aí eu não tenho de cabeça. Depois eu falo para quem tiver Então, depois interesse. divulga nos seus stories o Sim, perfil sim. Tá lá do Maio também. ondafurtacor.sp, tem um save date com a data da caminhada no Parque Ibirapuera. Que legal. Fico muito feliz e muito obrigada, viu, Cristelle, por estar aí. Ó, a Nívia falando, dia 25. Ó, a Nívia está aqui. Obrigada, Nívia. 25 de maio, a caminhada no Parque Ibirapuera, gente. Já, doida para ir também, gente. Mas 26 é aniversário do meu filho, porque se não bastasse maio eu estar completamente imersa, né, na causa da campanha, também é aniversário do meu filho. Mas quem sabe das próximas vezes eu vá por São Paulo também. Ah, será super bem-vinda, super bem recebida por todo o nosso time. Gente, muito obrigada, viu, Nicole? Foi uma live maravilhosa. Eu que agradeço, Cristelle, pela oportunidade. Conteúdo. E tem muito mais ainda conteúdo, né? Uma hora nunca é suficiente, mas quem tiver interesse em se aprofundar, ela falou do curso, etc. Então, tem um livro também que é bem interessante para a gente realmente ler e se aprofundar nos temas da maternidade. Exatamente. Então, gente que assistiu ou vai assistir depois, muito obrigada pela audiência. Quem tiver perguntas, deixa depois abaixo nos comentários, né, da live salva, que a gente vai responder com o maior prazer. Muito obrigada, Cristelle. Eu te digo até a próxima. Tá bom. Combinado. Um beijo, boa Até a noite. próxima. Bom descanso. Um beijo, gente. Tchau, tchau.